Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa palestra. Eu me chamo Beatriz Souza Caixa, sou acadêmica do curso de odontologia na Universidade da Amazônia, UNAMA, aqui em Belém do Pará. Na palestra de hoje, nós abordaremos o tema o acesso à saúde bucal na atenção primária, com ênfase na população baixa renda. Aqui uma breve introdução sobre quem eu sou, sobre o meu histórico acadêmico. Graduanda no 7º semestre de odontologia na Universidade da Amazônia, UNAMA. Sou presidente na Liga Acadêmica de Implantodontia da Amazônia, LAIDAM. Diretora de Gestão e Científico da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, LASUS. Integro o grupo de pesquisa de análises de implantes institucionalizada pela Universidade da Amazônia, UNAMA. E também sou membro da comissão da logística da Jornada Acadêmica de Odontologia da FINAMA, a JOF. Desde o início da minha graduação, eu sempre tive muito interesse em participar de projetos acadêmicos, em participar de projetos de extensão. E por isso, participar desse congresso agora está sendo uma experiência sensacional para mim. Estou gostando muito, é maravilhoso poder partilhar dos meus conhecimentos e também usufruir do conhecimento de outras pessoas que estão empenhadas e aptas a falar sobre seus conhecimentos também. Com base nisso, é importante nós entendermos sobre a saúde bucal. A saúde bucal quanto parte da nossa saúde geral e quanto à composição organizacional de múltiplos fatores. O que quer dizer isso? Nós entendemos que dentro da saúde geral do nosso corpo, existem diversos fatores que vão influenciar para que nós obtenhamos esse processo de saúde. E isso requer moradia, alimentação, educação, trabalho, renda, meio ambiente, serviços, entre outros. Dentro do contexto da saúde bucal, em específico, nós temos também os fatores de condições socioeconômicas. Isso porque nós sabemos que pessoas de baixa renda, elas podem ter dificuldades em ter tratamentos odontológicos, em ter acesso a exames e procedimentos odontológicos, procedimentos que a falta que vai te levar a não ter o acesso e o cuidado adequado. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa entender um pouco sobre a atenção primária, sobre a atenção básica que foi desenvolvida no país, dentro do Brasil. A principal porta de entrada da saúde no Brasil, ela é através da Estratégia Saúde da Família, que é um programa governamental que fornece serviços multidisciplinares ao usuário do SUS. Serviços esses que compõem por consultas, por exames, por vacinas, por radiografias, entre outros exames, entre outras possibilidades que também estão sendo disponibilizadas aos usuários do SUS. E aí, dentro desse contexto, nós precisamos entender quais são os princípios norteadores dessa ideologia, dentro desse contexto de abordagem multidisciplinar deste paciente, deste usuário. E aí a gente parte para os princípios que são universalidade, integralidade e equidade. E quando a gente pensa dentro desse contexto de universalidade, a gente entende que ela determina que todos os cidadãos brasileiros, independente de sexo, independente da sua raça, da sua ocupação, das suas características sociais ou pessoais, todos tenham acesso a serviços de saúde. E aí, dentro desse contexto, a gente vem também para o princípio de integralidade, é onde o sistema de saúde ele deve estar preparado para entender, para ouvir esse usuário. Esse sistema ele precisa entender o contexto social em que esse usuário ele está inserido. Um minutinho. Para a partir de então, poder atender as demandas e as necessidades de cada uma dessas pessoas. E aí a gente precisa entender também a equidade
Qual é o objetivo da equidade? O que significa trabalhar dentro da equidade? Apesar de sabermos que todas as pessoas elas possuem direitos aos serviços do SUS, elas não são iguais. E por isso algumas têm necessidades distintas. Algumas não, todas, cada pessoa tem uma necessidade distinta da outra. O que nós precisamos e devemos e queremos dentro da equidade, o objetivo principal é diminuir a desigualdade, é atendê-los todos de maneira integral, de maneira no qual nós conseguiremos abordar de maneira sistemática, de acordo com a necessidade de cada um desse usuário. E aí, tendo em vista todos esses princípios que norteiam a nossa estratégia de saúde da família, nós precisamos entender que o cirurgião dentista, com essa abordagem na saúde bucal, só veio incrementar o nosso sistema no ano de 2000. Lá em 2000 foi o ano que o cirurgião dentista ele foi incluído na estratégia de saúde da família. Então, foi a partir desse momento foi que nós conseguimos desenvolver projetos, conseguimos desenvolver estudos aonde conseguimos estabelecer a ampliação da cobertura da atenção básica. E aí, quadros epidemiológicos, estudos epidemiológicos, estatísticos, eles avançaram nesse contexto e eles, de acordo com algumas coletas, com alguns dados, alguns levantamentos, dados apontaram que houve uma diminuição significativa do índice de cárie da população. Aí a gente percebe que essa baixa da prevalência da cárie nos últimos levantamentos epidemiológicos está totalmente atrelado a essa acessibilidade da saúde bucal dentro da atenção primária do SUS. A gente percebe que com a introdução desse sistema, captar mais pessoas, abordar mais pessoas, aumentou os nossos indicadores de saúde. Por isso que é tão importante, não é mesmo? Foi tão importante para a gente desenvolver essas políticas. E aí a gente percebe que lá no ano de 2004, quando o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, visando garantir a promoção, a prevenção e a recuperação desses usuários, principalmente porque qual foi o boom do Brasil Sorridente? Foi ampliar as instalações para serviços de maiores complexidades, serviços esses que requerem de uma atenção especializada. E aí o Brasil Sorridente ele veio justamente para isso, para poder dar esse boom, para alavancar essa assistência odontológica da população. E aí a gente parte para o princípio de que, dentro desse contexto, quais são, de fato, os fatores socioeconômicos e ambientais que vão facilitar ou vão impedir que essa determinada população, que esses usuários, eles tenham acesso a esses cuidados por uma equipe de saúde bucal. E aí entram esses fatores como... Desculpa. Como, por exemplo, os horários de funcionamento, as formas de marcação dessas consultas, a presença de longas filas para conseguir fazer marcações de procedimentos, também as instalações inadequadas e principalmente, estigmas relacionados à saúde bucal. A gente entende que os serviços a serem utilizados pela população, eles estão disponíveis, mas existem grupos marginalizados e descriminalizados, como pessoas de baixa renda, minorias étnicas ou imigrantes, enfrentam barreiras adicionais que fazem com que eles não tenham nenhum acesso a cuidados de saúde bucal de qualidade. E isso acaba fazendo com que esses recursos eles sejam individualizados, esses recursos eles sejam ausentes na vida dessa população. E aí isso vai
a falta desses recursos vai impactar diretamente na vida desse usuário que sofre com dentes cariados, e dentes cariados inclui uma esfera de doenças bucais. Não é apenas o dente cariado, mas nós também estamos falando sobre doenças periodontais, inclui também a prevalência, a ausência de ausências dentárias, e que vai impactar diretamente na autoestima dessas pessoas, vai impactar diretamente na vida, em como elas vão levar seus cotidianos. Próteses mal adaptadas, a gente entende que problemas funcionais de mastigações podem ser gerados também ali ao longo dessas próteses mal adaptadas, ao longo dessas reabilitações, dessas reabsorções ósseas que vão ser sofridas por conta de não existir essa reabilitação adequada, de fístulas, de tratamentos de dores e desconfortos, abscessos, aspectos de infecções. E aí é com base nisso que a gente precisa entender um pouco sobre as políticas públicas, de que maneira o governo ele pode criar linhas para implementar centros de atenções à saúde bucal, certo? E aí a gente percebe que um avanço gigantesco foi a criação e implementação de centros de especialidades, da vigilância em saúde bucal, como a sanitária, epidemiológica, ambiental, mas também é necessário identificar, reconhecer o território como elemento principal, essencial para o planejamento dessas ações em saúde, porque identificar o processo saúde e doença, identificar que é necessária a criação de ambientes saudáveis para que ocorra essa informação de atenção à saúde, que ocorra esse propósito. Nós precisamos identificar a vulnerabilidade desses grupos sociais, para assim podermos realizar os planejamentos dessas ações sociais. E aí a gente parte para o princípio também que é necessário caracterizar o perfil demográfico, o perfil epidemiológico, o perfil socioeconômico dessa comunidade em ação, dessa comunidade em atuação, para que assim venhamos a conseguir desenvolver políticas públicas que abranjam toda essa população que necessita dessa atenção de saúde bucal, não é mesmo? E aí a gente entende que a busca por serviços odontológicos, ela cresce cada vez mais. Ela cresce, mas ainda assim existe uma lacuna, existe uma carência. O Sorriso Brasil, em 2003, revelou que 96,76% de uma amostra estudada foi ao dentista pelo menos uma vez na vida, enquanto 3,27% nunca visitaram o dentista. E aí outros dados apontam que 51,20% consultaram o serviço público odontológico, com maior percentual em jovens, sendo que cerca de 10% consultaram o setor privado. E aí a gente percebe que houve uma demanda maior, as pessoas elas começaram a fazer essas procurações e entender que o serviço odontológico ele está nas nossas mãos, ele está para nós. Ele está para nós enquanto usuários do SUS, enquanto profissionais atuantes na área. Hoje o SUS ele possui equipes de saúde bucais em mais de 5.000 municípios brasileiros. Equipes essas que integram com cirurgiões dentistas, técnicos, auxiliares em saúde bucal. E ainda, o SUS, além das suas equipes de saúde bucal, eles possuem mais de 1.000 centros de especialidades odontológicas. Centros esses com atenções especializadas. E mais, além desses, também existem mais de 500 centros para atender pacientes com necessidades especiais. Então, a gente percebe que as unidades básicas de saúde, a gente percebe que
As unidades da saúde em si, a USF, elas estão voltadas para o atendimento primário, porém, elas promovem a prevenção de doenças em grupo de moradores de cada território, por meio de agentes comunitários, de agentes sociais, atuando na prática odontológica curativa e preventiva, deixando em exibição aqui que existe, é existente, centros especializados para atendimentos de alta e mais complexidade. Então, a gente consegue sim fazer essa divisão de setores e atender a população que necessita desse acesso à saúde bucal. Bom, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Espero que eu tenha contribuído para o enriquecimento do conhecimento de cada um de vocês. Aqui estão as minhas referências. E mais aqui, o meu obrigado pela sua atenção. E caso você queira me seguir no Instagram, esse aqui é o meu Instagram, tudo bem? Você pode apontar a câmera do seu celular e ele vai direcionar você até lá. É isso, muito obrigada, Consus. Até logo, tchau, tchau.